Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. Dando continuidade aqui na nossa história do Brasil, na verdade o primeiro vídeo foi sobre a introdução do que é história, diferenciação entre história e memória, memória individual e memória coletiva. Hoje começamos de fato a tentar falar sobre o Brasil, porque o vídeo vai tratar da vinda dos portugueses até aqui. Vamos tentar entender esse processo e também quebrar um pouco de mitologia que tem em torno dele, tá bem? A pergunta central deve ser: por que Portugal? O que fez com que Portugal viesse para aqui? Poderia ter sido Inglaterra, poderia ter sido Espanha, poderia ter sido França, mas por que Portugal? Vamos tentar compreender a formação desse país e a sua necessidade de se lançar ao mar, tá bem? Primeiro de tudo, vamos lembrar que o Portugal surge de um condado, Condado Portucalense. Ele vai se ampliar territorialmente até o sul ali da Península Ibérica durante o processo de reconquista. O que é reconquista? É a expulsão dos povos árabes que ocupavam a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. Os árabes ocupavam a península desde o século VIII e só foram expulsos no final do século XV, tá bem? Então, a formação territorial de Portugal vai sendo constituída ao longo desse processo de empurrar os árabes para baixo. Vocês devem estar vendo essa imagem aqui na tela junto comigo. Essa expulsão foi fundamental para a consolidação de Portugal e de Espanha, mas Portugal se consolidou muito antes. Só que esse período em que os árabes ocuparam a Península Ibérica, eles também trouxeram muita cultura, muita informação astronômica, da matemática e cultural mesmo. Vamos lembrar que os europeus não conheciam os talheres, né? E depois julgaram os nativos americanos inferiores por não conhecê-los. Mas também, se não fosse os árabes, né? Então, teve uma miscigenação, teve uma fusão cultural muito grande nesse processo de ocupação da Península Ibérica. Um fator fundamental para pensar as navegações é o desenvolvimento náutico que Portugal teve, e a gente vai chegar lá, principalmente da vela latina, né, a chamada vela trina, latina, que vem dos povos árabes, o uso do astrolábio. Então teve essa influência dos árabes na navegação portuguesa. Portugal vai passar por um processo interno ali no século XIV, mais precisamente em 1383, que é a chamada Revolução de Avis. Essa revolução está presente em toda a prova que vai abordar o tema da expansão marítima portuguesa. Essa revolução, ela já tem um caráter burguês, porque a burguesia, lembra, o que é a burguesia? É uma classe que está se constituindo e ela é de comerciantes, porque o burguês não serve só para você xingar seu coleguinha. O burguês era a figura que comprava o excedente dos produtores rurais e vendia nos burgos. Você deve se lembrar lá do renascimento comercial, né, do renascimento urbano. Os burgos nascem como grandes feiras e lá você consegue comprar, trocar. O burguês é o cara que faz esse papel de compra e venda no burgo. Então, se está surgindo no final da Idade Média essa figura, ele vai se consolidar, até no século XVIII se tornar uma classe mesmo e fazer as revoluções burguesas. Mas no século XIV em Portugal, a burguesia já tinha uma força suficientemente grande para derrubar o rei e colocar um outro no lugar, que é o João, no caso, o João I. Qual que é a moeda de troca? João I chega ao poder, mas ele vai ter que investir nas navegações e no comércio, que era o que a burguesia mais queria. Então, um primeiro fator que fez Portugal se expandir é o investimento do Estado, da própria coroa, nesse comércio. E veja, mas por que pelo Atlântico então? Por quê? Ao norte não tinha passagem, né? As rotas dominadas inclusive por russos ortodoxos na parte mais extrema da Europa. O Mar Mediterrâneo, rota conhecida desde antes de Cristo, a gente trabalha muito o Mar Mediterrâneo, né? Desde os gregos, dos romanos, dos fenícios. O Mar Mediterrâneo bloqueado por duas potências que estão nascendo, Gênova e Veneza. Inclusive, parte do Mediterrâneo depois vai ser dominada pelo Império Turco-Otomano. Lembrando que em 1453, o Império Turco-Otomano derruba o Império Romano do Ocidente, né, marcando o fim aí da Idade Média e a ida para a Idade Moderna. É claro que essa divisão é uma divisão eurocêntrica, mas que busca facilitar o nosso estudo da história.
Então, o mar Mediterrâneo também não era um caminho viável, tampouco a ida pela África. Cristãos e muçulmanos tinham acabado de resolver um problema, na verdade, que era a ocupação da Península Ibérica. Portugal começa a fazer aquela navegação que é tipo seu pai te ensinando a nadar, ou sua mãe te ensinando a nadar. Tem dois métodos, né? Ou o seu primo mais velho, seu pai, te joga no meio da piscina e você aprende na marra, ou você começa a ir pelas beiradas. E toda vez que você sente que vai afogar, você volta para a borda da piscina. É a mesma coisa com a navegação. Eles começam a fazer a navegação de cabotagem. É aquela navegação que nunca sai da costa africana. Porque a gente tem uma corrente marítima no Atlântico e quando você passa o Cabo do Borjador, essa corrente te joga para o centro do Atlântico. E ali aconteceram diversas mortes, muitos naufrágios e rendeu também muitos poemas. Quando cruza o Borjador, passa a ser difícil também a ponta extrema da África, também chamada de Cabo das Tormentas, mas depois, quando a gente supera o Cabo das Tormentas, ele é renomeado como Cabo da Boa Esperança. Então os portugueses vão fazendo feitorias na costa africana, e feitorias nada mais são do que entrepostos comerciais, e passa a ser também pontos de reabastecimento para você seguir a sua navegação. Portugal vai fazendo esse caminho, começa com a conquista de Ceuta em 1415, ali no norte africano. Vai conseguir chegar em Calicut, na Índia, em 1498. Com ele, que não é o eterno vice, o gigante da colina, Vasco da Gama. O Vasco da Gama consolida essa navegação até as Índias. E veja, o interesse de Portugal está nas Índias. É onde o comércio estava aquecido, são as especiarias, rotas de tecido. Então, a América, nesse momento, não está despertando interesse. Quando que vão se interessar de fato pela América? São as 4 viagens fundamentais de Cristóvão Colombo. Em 1492 é a primeira. Então veja, a distância temporal é muito curta entre a chegada de Colombo na América Central e a chegada de Vasco da Gama em Calicut, na Índia. E a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil em 1500. Então, assim, o Tratado de Tordesilhas, que acontece em 1494, ele é feito 2 anos depois do Cristóvão Colombo conhecer a América Central. Portugal vai assinar um tratado sem nunca ter pisado na América. Só vai pisar 6 anos depois, mas já dividia a 360 léguas a partir da ilha de Cabo Verde, uma linha imaginária que ninguém sabia direito onde passava, que dividia exploração colonial espanhola e exploração colonial portuguesa. A parte portuguesa era infinitamente menor, mas é claro, a gente não sabia tudo que tinha para lá exatamente. Foi a partir do Tratado de Tordesilhas que ficou delimitado onde seria exploração colonial espanhola, onde seria exploração colonial portuguesa. Portugal, então, não tinha um interesse econômico, de colonização, de exploração muito bem definido. Quando chegam aqui em 1500, o Brasil está servindo como um trampolim. É um caminho para as Índias. Tanto que esse período ainda não é considerado por muitos como colonização. Só vai passar a ser colonização a partir de 1530, quando Portugal vai perceber que precisa ocupar o território aqui, senão vai perder para a concorrência francesa, por exemplo. Então, recapitulando os motivos e adicionando mais alguns do porquê que Portugal foi quem chegou aqui no Brasil e ficou com essa parte abençoada do território. Portugal teve uma unificação muito precoce, foi muito cedo a unificação do território português. Passou pela Revolução de Avis do século XIV, que é uma revolução que coloca um rei que vai atender os interesses da burguesia. As rotas comerciais pela Europa e pelo Mediterrâneo estavam bloqueadas, então era preciso navegar pelo Oceano Atlântico. Portugal tinha uma posição geográfica muito favorável a isso e mais, tinha capacidade técnica de realizar essas navegações. É claro que muito se perdeu, muitos naufrágios aconteceram, mas Portugal teve capacidade de superar e avançar nas suas rotas, graças a um conhecimento que tinha adquirido com os povos árabes principalmente. Então esse conjunto de fatores explicam o porquê que Portugal chegou nessa porção do território, por que foram eles e não qualquer outro país da Europa. Eu recomendo para vocês esse livro aqui, que é quase um livro paradidático, né, de tão fluida que é a leitura, Por Mares Nunca Dante Navegados, do historiador Fábio Pestana. Por Mares Nunca Dante Navegados, por quê?
o território era desconhecido. O Oceano Atlântico era desconhecido. Isso explica muito das mitologias que surgiram. É só a gente pegar os mapas. Vamos pegar um mapa aqui de 1502, bem conhecido, que era sobre o que tinha de certeza sobre o mundo. Nesse mapa, a gente pode perceber a presença de criaturas mitológicas, de sereias. Quando a gente pega os diários de Cristóvão Colombo, lá está dito que de manhã ele encontrou uma sereia, que tal pássaro apareceu, isso significa que a Terra estava próxima, que eles perceberam um sinal divino na natureza. Esse pensamento mágico religioso está muito presente nesses portugueses. Vamos lembrar, são homens medievais. A Igreja Católica ditava todo o pensamento, dava diretriz de todo o pensamento desses homens. Quando eles estão navegando para o desconhecido, a mitologia floresce. Isso é muito evidente no livro do grande historiador Sérgio Buarque de Holanda, Visões do Paraíso. Por que paraíso? Havia uma narrativa de que aqui poderia ser o paraíso perdido, né? A leitura da Bíblia dava essa brecha para a interpretação. Então aqui seria a terra onde corriam os rios de leite e mel, por exemplo. Essa visão não era homogênea, mas é porque não existia uma única visão dos portugueses sobre o que eles estavam descobrindo, sobre o que eles estavam desbravando. E é claro, muitos dos relatos da época também vão estar tentando construir uma imagem de si próprio. Então, quando a gente pega os grandes poemas portugueses, eles estão exaltando a bravura, a coragem, o avanço do povo português. Se a gente for limitar a história a utilizar essas fontes, vai parecer que o povo português é um povo predestinado, é um povo melhor do que os outros, é um povo que pensava à frente do seu tempo, e isso não é fazer história. Fazer história é entender as condições materiais, as condições reais que possibilitaram o desenrolar daqueles acontecimentos. Então fica aqui as duas dicas para vocês: Por Mares Nunca Dantes Navegados, do Fábio Pestana, e Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda. Pessoal, agradeço demais quem ficou até aqui. Quem puder curtir, compartilhar e contribuir da forma que for possível, fico muito agradecido. Um abraço a todos e até a próxima.